Olá, estamos começando mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita de Fernando Bijeski. Fernando, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, a todos vocês da TV Universitária e a todos os tupanhenses. Fernando, vou começar falando da sua história. Você nasceu em Tupã ou não? Veio para cá criança? Como é que foi? Eu nasci em Tupã, mas morei até 6 anos em Queiroz. Meu pai e minha mãe moravam lá. Aí só veio ter o parto aqui em Tupã. Aí com 6 anos já viemos aqui para Tupã, moramos ali na Vila Barca, perto hoje do Clube dos Comerciários, e fiquei aqui até 16 anos de idade. 16 anos de idade já fui para a Academia do Barro Branco, da Polícia Militar. Então com 16 anos já estava em São Paulo, lá na polícia. E de lá me formei, né? Me formei em 92, aí eu fui para o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Depois que eu me formei no Corpo de Bombeiro, depois do curso de aqui um ano... Aqui em Tupã ou não, em outro local? Não. Saindo da academia, eu já fui para o curso de bombeiros lá em São Paulo mesmo. O curso de bombeiros lá é 1 ano. Aí fiquei fazendo 1 ano ali na Praça da Sé, no bombeiro central ali. E logo que eu me formei no Corpo de Bombeiros, eu consegui vir para Presidente Prudente. Aí trabalhei em Presidente Prudente, trabalhei em Presidente Venceslau também. E depois consegui minha transferência aqui para Marília, para o Bombeiro de Marília. Fui comandante aqui do posto de bombeiro de Tupã e depois, conforme a carreira nós fomos crescendo, aí eu tive que ir para o Bombeiro de Marília. E como naquela época a gente queria casar, etc., e acabei sendo convidado para vir para o policiamento de área, sair do bombeiro e vir para o policiamento. Naquela época eu topei, aceitei o convite e vim trabalhar aqui na companhia da Polícia Militar. Isso foi em 98. Aí, desde então, eu fiquei na Polícia Militar, no policiamento ostensivo, desde 98 até agora, a me aposentar. E essa transferência do bombeiro para o policial militar é simples, por ser tudo a mesma corporação, ou pelo menos assim subordinado à mesma Secretaria de Segurança Pública ou não? É relativamente simples, né? Quem é bombeiro, ele consegue vir para o policiamento porque ele teve o curso do policiamento, né? Ao contrário, já não é tão verdadeiro, porque quando você está no policiamento e quer ser bombeiro, você tem que passar por alguns testes, né? E por um curso. Então, nem todos do policiamento conseguem passar por esse teste, que vai exercício com altura, exercício na água, né? Então, às vezes, os policiais não passam nesse curso. Mas quando o bombeiro já está na ativa, ele optando para ir para o policiamento ambiental, rodoviário ou até o policiamento urbano, ele consegue relativamente fácil essa transferência. Eu poderia dizer que todo bombeiro é um policial militar, mas a maioria dos policiais militares não são bombeiros? Isso, justamente. E você trabalhou 1 ano em São Paulo, pelo menos fez um treinamento ali, que acredito que era a realidade do dia a dia, mais que até que era um treinamento, mas não era dentro de um prédio. Sim, né? sim. Era dentro de um corpo de bombeiro ali. Como que era a realidade em São Paulo, que acredito que é bem diferente daqui de Tupã? Olha, como você falou, nós tínhamos aulas teóricas, tínhamos aulas práticas e também tínhamos os estágios, né? Em todas as unidades ali de São Paulo. Então a gente rodava 1 mês em cada unidade. Ah, não ficava só em uma, então? Não. A gente ficava conhecendo todas as unidades de São Paulo. Então foi uma experiência muito boa, né? Porque ali tem muitas ocorrências. Né? Que tipo de ocorrência, pelo menos naquela época, havia? Olha, principalmente acidente automobilístico, bastante. Naquela época era até o começo do surgimento do resgate. E não tinha o SAMU ainda? Não tinha o SAMU. O SAMU já era final da década de 90, sim, né? Sim. Então caía tudo em vocês. Sim. Aí. Naquela época todo o resgate de pronto-socorrismo era o resgate do Corpo de Bombeiros que fazia. Tinha a unidade de resgate e uma unidade maior, que chamava Unidade de Suporte Avançado, onde tinha enfermeiros e médicos, inclusive, né? E também tinha um médico no helicóptero, né? Então, tinha muito acidente automobilístico por conta das rodovias que cercam São Paulo, as marginais ali também, então muito acidente automobilístico. E também incêndios pequenos, incêndios em residência, em favelas também bastante. Em apartamentos, né, porque tem muitos apartamentos antigos, fiação elétrica antiga, então acabava pegando bastante fogo nesses pequenos ambientes. E alguns incêndios em fábricas, né, mas isso num número menor.
Hoje em Tupã, acredito que o grande problema dos bombeiros são acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motos. Aí às vezes até duas motos se chocam. Quando você veio para Tupã, já era assim ou não? Era outra realidade? Não, era assim também. Tinha bastante acidente automobilístico e a grande maioria talvez com moto. Mas a gente tem que entender que houve uma modificação, né, social, econômica. Então tem muita gente que fala assim, aumentou o acidente de moto. Realmente aumentou, mas aumentou também o número de motocicletas. Nós tivemos um período aqui no Brasil onde o financiamento era muito fácil. Qualquer empregado que recebia um salário mínimo, ele conseguia um financiamento e conseguia comprar sua motocicleta. E isso fez com que crescesse de forma vertiginosa o número de motocicletas. E às vezes a pessoa não está preparada para isso, justamente, para pilotar uma moto. Justamente. Ela não está preparada, ela não foi educada, ela não teve um curso correto. A via pública, por sua vez, continua sendo a mesma via pública de 50 anos atrás. Então aumentou o número de veículos. Esses veículos não só de 2 rodas, de motocicleta, mas também de 4 rodas. Então, na verdade, a gente fala, aumentou o número de acidentes. Aumentou, mas aumentou o número de veículos também. Então, se você pegar o registro de veículos, de um ano para o outro duplicava o número de licenciamentos. Eu fiz um levantamento uma vez em Garça, foi mais ou menos assim. Um ano foi registrado 173 motos, no outro ano 450, no outro já 900 e pouco, quase 1.000 motos, no outro ano 2.200 motos. Então isso aumentando o licenciamento de forma mais que dobrava de um ano para o outro. Isso sem contar com os antigos veículos que já estavam licenciados. Sendo que a população não crescia na mesma velocidade. Pelo Justamente. contrário, se você pegar aí entre 2000 e 2010, segundo o censo do IBGE, a população de Tupã cresceu 100 e poucas pessoas. O que, ao meu ponto de vista, diminuiu. Porque se você for pegar o crescimento vegetativo, pegar cerca de 500 crianças nascem por ano. Então, 10 anos, 5.000 pessoas. Aí você subtrai o número de falecidos, isso sem contar quem entra e quem sai da cidade. Só nascimento e falecimento. Então, teria que dar um crescimento aí de 2.000, 3.000 pessoas, no mínimo. Então, teve um aumento de apenas 100 e poucas pessoas. Né? Em compensação, como você disse, dobrava o número de veículos, motos principalmente, por ano. Sim. Se percebia o seguinte, antigamente era difícil você ver tanto carro na garagem. Hoje é difícil uma casa que não tenha um carro na garagem. A grande maioria delas tem 2 carros e mais uma moto. Então, se aumentou o número de acidentes, mas aumentou demais o número de veículos. E essa correlação muita gente não fala, né? Se critica muito, mas as medidas deveriam ser medidas muito mais de estrutura para poder diminuir o número de acidentes do que medidas paliativas. Estrutura como aumentar o número de vias, né? Sinalização mais adequada, né? Uma educação no trânsito realmente que atinja a população, multas mais eficazes, por mais que tenhamos multa, elas ainda são ineficazes. Você vê, por exemplo, Tupã, o sistema de fiscalização de trânsito ainda é ineficiente. Se a gente rodar no centro, a gente vê inúmeras infrações, né? Então, precisava ter uma correção maior, tanto por parte de agente, como parte da Polícia Militar, ou como principalmente fiscalização eletrônica. Então, são várias estruturas que a gente tem que manter e aperfeiçoar para poder ter uma melhora de trânsito, porque, como eu te falei, a via é a mesma, mas mudou-se o número de pessoas usando, o número de veículos. Então, a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa, porque realmente vai dar consequência de inúmeros acidentes. As pessoas reclamam, algumas pessoas reclamam que existiria uma indústria da multa. Eu acredito que existe uma indústria da infração, né? Por quê? Você tirando alguns radares aí que estão depois de curvas, muito escondidos, né? Embora que eu acho que em certos casos o radar tem que estar escondido mesmo, né? Porque se existe uma placa, você dizendo 100 por hora nessa rodovia, se você passa 120, você está cometendo infração, né? Você sabe que é 100 por hora, então o radar não precisa estar visível. Diferente aqui, por exemplo, no trevo do 3º Distrito Industrial de Tupã, que eu acho que ali falta uma placa dizendo radar. Por quê? Porque a velocidade é de 60 apenas, então ela é muito menor do que a velocidade normal do restante da rodovia, 100 km por hora. Mas voltando a essa questão da infração, que eu digo, a indústria da infração, eu nunca tomei uma multa que não merecesse.
Eu já tomei multa por excesso de velocidade, por passar em sinal vermelho, passei no amarelo mais um pardal, né? Aquele radar que fica no semáforo em Campinas, não deu tempo, ele me flagrou. E foi a foto em casa. Eu vou falar o quê? Realmente era um cruzamento muito grande, eu arrisquei e perdi. Né? Infelizmente faz tempo que eu não tomo uma multa. Né? Mas realmente, se tivesse multas mais caras, porque as pessoas realmente o que sentem é o bolso. É o órgão do corpo humano que mais dói é o bolso. É verdade. Eu sempre digo isso. Né? Então realmente falta embora que as punições aumentaram muito, em valor, cresceram muito, mas ainda falta uma fiscalização eficiente. Não só em Tupã, como em outras cidades. Sim, né? claro. Eu penso assim, como tem desvio em tudo, também o desvio de finalidade, muitas vezes, de um radar, também ocorre no Brasil. Nós vivemos no Brasil, você imagina. Então, mas se tecnicamente fossem usados os radares, os equipamentos eletrônicos para o fim correto, porque muitas vezes você sabe como funciona. Hoje se coloca radar porque a população pediu, porque o político pediu, e às vezes não na parte técnica do tráfego mesmo. Mas, que nem você falou, da velocidade. Muita gente fala assim, mas eu passei ali, era 100, passei 110, mas ele tem que entender que a placa é o limite máximo. Não é quanto que você tem, você não precisa andar 100. Né? Você não tem uma margem depois do 100, né? É o limite máximo. Então, realmente, hoje eu não acredito na indústria da multa, como você falou. Realmente, alguns radares escondidos, que a gente nota... Mas é minoria. Minoria. Mas eu estou falando mais até no nível urbano nosso. Se nós pegássemos um veículo hoje e saíssemos no centro de Tupã, você veria o número de infrações que a gente vai ver a olho nu. Então, se um policial focado para aquilo, ou até um agente de trânsito, fosse realmente falar em indústria de multa, ele gastava 2, 3 talões, só ele, por dia de serviço. Né? E quando a gente percebe... Muito esforço. Sem muito esforço. A gente mesmo está dirigindo nosso carro, a gente às vezes fica... vê cada absurdo na nossa frente. Imagina um policial ali, né? Se ele ficar em determinados cruzamentos aí que não pode convergir à esquerda, se ele ficar meia hora ali, ele gasta 2, 3 talões de multa, né? De alta. Então, eu não penso realmente que haja essa indústria de multa, como falam. É claro, como eu falei para você, há desvios, né? Há seres humanos, corrupção em todo o Brasil, a gente tem visto aí em todos os meios corrupção e desvio de finalidade, como eu falei, né? Mas se nós fôssemos realmente seguir os critérios técnicos, né, de engenharia de tráfego, ainda se multa muito pouco pelo número de infrações que ocorrem no país. Você acredita que radares dentro de Tupã diminuiriam o problema de acidentes, diminuiriam o número de acidentes? Com certeza. Até estive conversando com meu irmão mesmo, dando algumas sugestões para ele, que em alguns trechos aqui de Tupã, o pessoal se excede na velocidade, fica difícil ou impossível, né? Hoje o policial militar, né, o agente de trânsito, ele pode fazer uma autuação dentro da cidade por excesso de velocidade, sendo que ele não teve nenhum modo de aferir essa velocidade. Então, tem, na minha opinião, que ter radares fixos e alguns móveis, inclusive, tanto para os agentes de trânsito trabalhar, como também a Polícia Militar. Você pega avenidas hoje, que nem a Avenida Marília ali em cima, horário de 18 horas ali, fica impossível, questão de moto, carro, só você vê a loucura que é aquilo ali. E geralmente as motos ali na Avenida Marília, quem sobe, que é um local estreito, não tem espaço para ultrapassar, mesmo motos, né? Elas entram na faixa contrária e sobem na contramão. Sim. Né? E mesmo quando não invadem a faixa contrária, só o ato ali de ultrapassar ao lado do seu veículo, ali também é infração, porque a faixa é contínua, não pode ter ultrapassagem. Não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Então, só para você ter ideia, como a gente estava falando, se um policial, um agente de trânsito ficar ali na Avenida Marília, às 18 horas, imagina quantos autos de infração ele fará. Né? Então ali é um perigo. Eu fico imaginando ali, 18 horas, você acredita que uma pessoa idosa ou cadeirante consegue atravessar a Avenida Marília? Inclusive já houve morte aí há 1 ou 2 anos atrás, né, em relação a isso. Então, com certeza, uma fiscalização eletrônica, por exemplo, naquele ponto, melhoraria muito, com certeza.
Vamos fazer agora um intervalo, chamar nosso apoio cultural, voltaremos em seguida.